Boa tarde, boa noite, muito bom estarmos juntos, muito bom nos encontrarmos novamente, reafirmando a lucidez e a coragem de sermos buscadores do Espírito. Sim, vivendo na carne, lutando para ter uma melhor vida, enfrentando os problemas da matéria, da sobrevivência. Mas sim, com os olhos no horizonte, seguindo a fabulosa, riquíssima imagem do equilibrista na corda bamba, que para conseguir a sua travessia precisa ao mesmo tempo colocar um pé na frente do outro, simbolizando a concretude dos problemas do cotidiano, mas com o olhar voltado ao infinito. As duas coisas, os pés no chão e a cabeça no céu. Um pé na frente do outro, rigorosamente em cima da corda, mas com o olhar voltado ao infinito. Perseguir essa imagem, a mim pelo menos, dá uma força, uma clareza fundamentais. Hoje viemos falar sobre o sentido da vida, de onde vimos, para onde vamos. Essas questões tão essenciais da filosofia que os filósofos atuais quase que esqueceram, porque essas questões dirigiam a filosofia essencial, de raiz, como se diria hoje. E nós podemos pensar isso a partir do maior filósofo da Terra, que é Jesus Cristo. E com a contribuição fundamental dos Espíritos. De onde viemos, segundo os Espíritos, a nossa trajetória vai do átomo ao arcanjo, passando pelos reinos mineral, vegetal, animal, para chegar no hominal e para um dia alcançarmos o angelical. Isso quer dizer que o de onde viemos para o ser humano é respondido como o universo animal. E o para onde vamos é posicionado como o reino angelical. Isso na concretude do nosso comportamento, na concretude do autoconhecimento, nos remete ao instinto. O instinto é a matriz comportamental, é a força de vida, é o princípio que rege o comportamento dos animais. E com a passagem ao reino hominal, esse reino dos homens em que estamos, o instinto recebe uma pequena contribuição, um pequeno avanço. E assim como o instinto reduzia tudo e todos entre os que são contrários, os que são a favor, os que favorecem a minha sobrevivência e os que ameaçam a minha sobrevivência, quando entramos no reino animal, somos regidos pelo egoísmo, separando tudo e todos como aqueles que me favorecem e aqueles que me são contrários. Atraindo, buscando nos proteger, levar vantagem através daqueles que me favorecem e combater aqueles que me desfavorecem.
Essa é a lógica. A lógica do egoísmo é evidentemente a lógica humana. E segundo os espíritos é a fonte de todo mal. É claramente a fonte de toda violência querer impor aos outros o nosso ponto de vista quando eles estão tentando nos impor o ponto de vista deles. Isso acontece no trânsito, na política, na religião, no casamento, na família, no trabalho, por toda parte. É realmente a matriz da violência, a matriz da nossa infelicidade. Muito bem, isso é o de onde viemos. Isso é o como estamos. Mas para onde vamos? O sentido da vida, ensinou Jesus, é o amor. O maior mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma. E há um segundo mandamento semelhante a esse que diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nisso está toda a lei e os profetas, disse Jesus, ou seja, toda a Escritura se resume a esses dois mandamentos. Muito bem, mas como transitaremos do egoísmo, do instinto de onde viemos, para o egoísmo, que é onde estamos, para o amor, que é o nosso destino, que é o sentido da existência? A ferramenta fundamental da nossa evolução é a compaixão, é a empatia, é o colocar-se no lugar dos outros. Hoje estamos acostumados a reduzir tudo a uma questão moralista, a uma questão de bem contra o mal. O egoísmo é o mal, o amor é o bem. Só que essa contribuição, essa visão superficial não nos faz avançar, não nos tem feito avançar. Queremos parecer altruístas, queremos parecer solidários, fraternos, caridosos. Mas essa visão superficial de que o egoísmo é o mal, o amor é o bem, não nos tem favorecido um real aprofundamento. Por que o altruísmo? Por que a compaixão? Por que a empatia são essas ferramentas fundamentais? Como disse Jesus, faça ao próximo o que você gostaria que o próximo lhe fizesse. Como avançar, já que essa visão do mal e do bem não nos tem favorecido um avanço real? Como aprofundar o nosso entendimento sobre os malefícios do egoísmo e os benefícios do amor? Essa questão é fundamental. Enfrentando essa questão, surgiu em nossa mente, para falarmos da compaixão, da empatia, do colocar-se no lugar do outro, uma dinâmica que nós temos usado em alguns cursos e alguns ambientes. Vejam vocês. Colocadas as pessoas em círculo, no meio desse círculo colocamos uma mesa com algo como uma caixa, cujas faces externas são cada uma de uma cor. Vamos usar aqui as cores da bandeira para nos facilitar. Verde, amarelo, azul e branco, as 4 faces da caixa. E então propomos uma brincadeira, vamos dizer assim, para as pessoas. Qual é a cor da caixa? A pergunta parece óbvia, parece simples demais. E quem está de frente para a face verde
dá uma resposta clara, caixa verde. Quem está de frente para a face amarela fala claramente, a caixa é amarela. Quem está de frente para a face azul fala que a face é azul, que a caixa é azul, e quem está de frente para a face branca diz que a caixa é branca. É óbvio. É tão óbvia essa verdade, essa realidade, que quando o grupo que está de frente para a face verde ouve o outro grupo falar que a caixa é amarela, se surpreende. E assim a azul e assim a branca. Essa surpresa, e mais que a surpresa, essa indignação, e mais que essa indignação, a humilhação de quem pensa diferente, e a exaltação da nossa verdade que tomamos como absoluta, simboliza demais o estágio primitivo em que nós vivemos. Os seres humanos são todos muito diversos, veem a realidade de pontos de vista diferentes, até aí não tem problema algum, mas o nosso problema é tomarmos o nosso ponto de vista como a verdade final. Fonte de toda a autoexaltação, fonte de toda a humilhação do outro. É daí que vem os nossos conflitos, as nossas violências, as nossas guerras, todo o nosso mal, individual e coletivo. Individual, familiar, de classe social, de raça, de sexo, de nacionalidade. Tudo isso são pontos de vista que nós tornamos armas de violência, armas de guerra, na medida em que supomos esses pontos de vista como absolutos. O que fazer? É preciso de um mínimo de humildade. E, em primeiro lugar, é preciso reconhecer o orgulho, a arrogância, a prepotência do que temos feito até agora. Quando ouvimos alguém ter um ponto de vista diferente daquele que nós professamos, humilhamos, denegrimos, violentamos o outro, como se eles fossem o absurdo e nós a verdade. O outro sexo é inferior, a outra classe é inferior, a outra raça é inferior. Daí está a origem do racismo, da opressão à mulher, da opressão aos negros ou aos judeus. Toda a violência vem dessa prepotência, dessa arrogância. Ok, mas e a solução disso? Qual é? Imaginem lá o nosso círculo, com a nossa caixa. O que precisa fazer a pessoa que tiver mínimas condições de humildade? Mínima curiosidade, mínima presença de espírito, vontade de descobrir a verdade real, sem se iludir que o seu ponto de vista é o único verdadeiro. Aquele da turma da face verde que ouvir a turma da face amarela falar que a caixa é amarela, ao invés de se arrogar como detentor da verdade e humilhar os outros como absurdos, mentirosos, levantará, sairá da sua posição
e se colocará no lugar do outro. E quem fizer esse movimento de se colocar no lugar do outro, descobrirá uma porcentagem enorme da verdade. A caixa não é verde apenas. A caixa é verde e amarela. E as pessoas que ouvirem o terceiro grupo falar que a caixa é azul, mas que ainda não se embriagarem da grande caminhada, do grande avanço que elas tiveram ao perceber que a caixa é verde e amarela, e se disporem mais uma vez a se levantarem, a se colocarem no lugar do outro, descobrirão, já com uma imensa parcela da verdade, que a caixa, além de verde e amarela, é também azul. E quando o quarto grupo manifestar que não, que a cor da caixa é branca, aqueles que conseguirem vencer a acomodação, o orgulho, a arrogância de haver compreendido a verdade que a caixa é verde, amarela e azul, mas só aqueles que vencerem mais uma vez a arrogância, a prepotência, o orgulho, mais uma vez se levantarão e se colocarão no lugar do outro. E só esses serão os que alcançarão a verdade. Vejam, meus amigos, como o símbolo que há por trás disso. Como o egoísmo não é feio, não é mau, não é pecaminoso. Ele é empobrecedor da vida. Ele é amesquinhador da vida. Além de base da violência, ele torna nossa vida pobre. Como é pobre a vida de um racista? Como é pobre a vida de um machão, de um opressor de mulheres? Como é pobre a vida de um rico que explora os pobres? De um religioso que entende que a sua religião é melhor que a religião do outro? É muito pobre a visão do fanatismo, do orgulho, da prepotência, da arrogância. Não é? Vai para muito além de ser pecaminoso, de ser feio, de ser mau. A verdade é que é uma ilusão. O orgulho é uma mentira que empobrece demais as nossas vidas. Alguém pode levantar com lucidez que se a nossa expansão espiritual depender de humildade, de compaixão, de empatia, muito pouca gente vai realmente evoluir. É uma verdade. Tanto é verdade que o alto, vendo-nos atolar na violência, na prepotência, na arrogância, nas guerras sem fim, de todo tipo, dos sexos, da luta de classes, das lutas religiosas, das guerras santas. O alto, vendo-nos nos destruir mutuamente, trouxe uma ferramenta para nos ajudar. Já que não fazemos isso por livre e espontânea vontade, a vida nos traz o outro ponto de vista. É a reencarnação. A reencarnação e a lei de causa e efeito fazem com que aquele
que promoveu uma violência, seja convidado ainda na própria vida a colocar-se no lugar do outro, expandir o seu olhar e reparar o seu erro. Mas pouca gente atende esse convite. A massa que não percebe o convite e muito menos o atenderá, poderá sim ser convidada numa próxima vida, numa outra vida, a nascer na outra polaridade, exatamente para expandir o seu ponto de vista. Porque a reencarnação e a lei de causa e efeito é exatamente a compaixão prática, muitas vezes compulsória, obrigatória. E é assim que o rico que explorou pobres e que não atendeu o convite de rever-se, reparar seu erro, reconciliar-se com seu adversário enquanto está a caminho, ele pode renascer pobre. E assim o racista pode renascer, o racista branco pode renascer negro. O racista judeu pode renascer palestino. O fanático russo pode nascer ucraniano e assim por diante. É a reencarnação um mecanismo de fomento, de estímulo à empatia e à compaixão. Tão importantes são a empatia e a compaixão para a nossa expansão. Aí a vida vem, nos pega e nos coloca no lugar do outro, para nós aprendermos, nós homens, aprendermos a riqueza do feminino. Nós, os ricos, aprenderem a riqueza do ponto de vista das outras classes sociais. E o brasileiro aprender a riqueza da cultura japonesa, da cultura africana, da cultura inglesa, da cultura norte-americana, da cultura latino-americana. É maravilhoso compreender essa perspectiva. Como é linda a perspectiva espiritual. Como são lindos os convites da vida. Não para não errar, isso não existe, mas para nos consertarmos do nosso egoísmo, pela compaixão, pelo serviço compassivo, pelo serviço empático a nos colocarmos no lugar do outro. Jesus, ensinando os seus discípulos no último momento da sua missão, teve esse momento, teve essa inspiração, essa lucidez maravilhosa. Disse ele: vocês conhecem quem são os maiores do mundo. Quem é o maior? Aquele que está sentado à mesa ou aquele que serve à mesa? Para o mundo é aquele que está sentado. Mas não será assim entre nós. Entre nós, o maior será aquele que serve. Eu venho para vocês como aquele que serve. E na última ceia, ficou na frente de um por um dos discípulos com uma bacia de água, lavando seus pés. Para deixar claro como o serviço compassivo, como essa compaixão, essa empatia de colocar-se no lugar do outro para servir, que é a empatia mais frutífera, mais virtuosa, mais transformadora, como ela expande o nosso ponto de vista, de forma a não sermos levados pela reencarnação, pela lei de causa e efeito, a colocarmos-nos no lugar dos outros em obrigatoriedade, em compulsoriedade, pela dor. Aprendamos pelo amor para não sermos obrigados a aprender pela dor. É isso que Jesus nos estimula e nos propõe. É isso que nós precisamos demais aprender para nos transformar
ainda nessa vida. Reconcilia-te já, enquanto estás a caminho com teu adversário. Porque senão, você será enviado ao juiz, ao promotor e ao juiz e ao carcereiro, e da cadeia só sairá até pagar o último centavo. O caminho mais rápido, mais lúcido, mais leve, mais alegre, mais feliz é o caminho da compaixão, do serviço, da caridade, da fraternidade. Esse é o caminho divino para o amor. Se não atendermos pelo amor ao amor, porque o amor é o caminho, o amor é a verdade, o amor é a vida, ninguém vai a Deus se não for por amor, seremos convidados a ir, a descobrir o outro, a expandir nosso ponto de vista, sofrendo o que fizemos sofrer. Ainda aí não há condenação, não há drama, não há inferno. É apenas Deus nos dando mais chances. É apenas uma pessoa que ama um deficiente auditivo falando mais alto para ser entendida, para ensinar, para servir. Que essa compreensão nos faça aceitar as dores, nos faça compreender o empobrecimento que nos traz o egoísmo e a riqueza, a verdade, a profundidade, a beleza da vida no serviço, da vida em compaixão, da vida pela empatia. Muito bom estarmos aprendendo isso. Muito feliz pela expansão de visão que isso nos traz. Um excelente ponto de vista, um excelente crescimento para todos nós. Muito bom aprendermos juntos. Noêmia Félix, vibrações para Patrícia Félix, Marcela Félix Duran, Mariana Félix da Silva, Eduardo Gonzalez Pellegrini. Muito bom Estela Santana Nogueira, estarmos juntos também. Yara Ferreira, Estela Santana Nogueira, já falei. Estela Mari Nochelli, André Salvatore, Anne Lix. Muito bom estarmos juntos. Feliz pelo aprendizado, que ele, trazendo essa expansão de ponto de vista, nos dê lucidez e coragem para enfrentar no rumo certo, no caminho certo, saindo do egoísmo e avançando ao amor pelo serviço compassivo, a beleza e a possibilidade real de ainda nessa vida avançarmos o que precisamos avançar. Porque Deus é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Somente nós mesmos podemos nos limitar com nossas crenças, nossa violência e nosso egoísmo. Somente nós mesmos podemos nos expandir com o nosso serviço, a nossa compaixão, a nossa caridade. Um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Amanhã estaremos juntos às 18 horas. Grande abraço, até já. Até a próxima.